Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pela graça de Cristo Jesus é que nós estamos vivos para adorá-lo, para bendizê-lo, para ouvir, ler, guardar a sua palavra no coração, buscar praticar e demonstrar o amor que temos pelo Senhor, porque Ele nos diz em sua palavra: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. A nossa leitura de hoje está no livro de Isaías, capítulos 20, 21, 22 e 23. Vamos iniciar então a nossa leitura? Isaías, capítulo 20. No ano em que Tartã, isto é, o comandante em chefe, enviado por Sargom, rei da Assíria, atacou Asdod e a dominou, falou Yahvé por intermédio de Isaías, filho de Amós, e proclamou: Eia, tira o pano de saco de sobre os teus lombos e descalça as sandálias dos teus pés. Ele prontamente obedeceu e passou a andar, sem a manta tradicional dos profetas e descalço, apenas com uma longa roupa de baixo feita de linho. Então declarou Yahvé: da mesma maneira como meu servo Isaías andou sem sua manta e descalço durante 3 anos, como um sinal vivo de advertência contra o Egito e contra Cush, a Etiópia, assim também o rei da Assíria, para a desonra do Egito, conduzirá nus e descalços os cativos e prisioneiros egípcios e os expatriados etíopes, os jovens e os velhos, todos caminhando rumo ao cativeiro, com as nádegas descobertas. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão, porquanto confiavam na Etiópia e se ufanavam no Egito. Toda essa glória se transformará em decepção e pavor. Naquele grande dia, todos os habitantes destas costas clamarão: eis o que restou da nossa esperança e daqueles em quem depositamos nossa confiança, a quem recorremos para a nossa salvação, a fim de nos proteger do rei da Assíria. Agora, pois, como haveremos de nos livrar? Isaías, capítulo 21. Palavra de advertência contra o deserto que fica junto ao mar. Como ventanias em redemoinho que varrem o Neguebe, um invasor se aproxima vindo do deserto, de uma nação onde domina o terror. Eis que tive uma visão horrível. O traidor fora traído, o saqueador devastado. Vai à luta, pois, Elã. Média, sitia teu inimigo, porquanto ponho fim a toda aflição provocada por essa nação. Eis que as minhas entranhas se contorceram de angústia. Senti como que as dores de uma mulher em trabalho de parto. Eis que estou de tal forma transtornado que não posso ouvir claramente, tão perplexo que não consigo enxergar nitidamente. O meu coração bate forte e parece derreter dentro do peito. O terror me subjuga. A hora do pôr do sol, sempre tão almejada, agora se me torna em má expectativa e pavor. A mesa está posta, os lugares estão dispostos e tudo está preparado. Come-se e bebe-se. De pé, ó príncipes e líderes, untai vossos escudos. Em verdade, assim me falou o Eterno: vai, põe de prontidão um atalaia. Ele permanecerá atento e avisará tudo o que se aproximar. Eis que ele verá carros com parelhas, em jumentos ou em camelos. Ele que preste atenção, muita atenção. Então, de repente, eis que o atalaia bradou como um leão. Dia após dia, meu Senhor,
Eu permaneço na torre de vigia. Todas as noites me mantenho em pé e atento no posto de sentinela. Vede, eis que agora vem se aproximando um homem em seu carro, com uma parelha de cavalos. Então ergueu ele a voz e proclamou: Caiu, caiu a Babilônia! Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Ó povo meu, malhado e debulhado como o trigo na minha eira, o que ouvi de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso precisamente vos declaro. Oráculo contra Duma, silêncio. Eis que o povo de Seir me questiona. Sentinela, quando ainda falta para acabar a noite? Atalaia, quando falta para passar esta noite? E o guarda responde: eis que a aurora vem raiando. Contudo, a noite também se aproxima com rapidez. Ora, se quereis indagar outra vez, voltai e perguntai. Oráculo contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de dedanitas. Traga-se água ao encontro dos que morrem de sede. Ó habitantes da terra de Temá, levai pão aos fugitivos, porquanto fogem de diante das espadas desembainhadas, dos arcos armados e da malignidade da guerra. Porque assim revela o Eterno: dentro de um ano, nem um dia menos, nem mais, como num contrato de jornada de trabalho, toda a glória de Quedar encontrará seu fim e desaparecerá. E assim poucos serão os sobreviventes dos flecheiros, dos guerreiros de Quedar. Eis, portanto, a palavra de Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. Isaías capítulo 22. Eis, pois, a mensagem contra o vale da visão. Que tens tu, afinal, que todos os teus habitantes sobem aos terraços de suas casas? Tu, cidade que estavas tomada de aclamações e em alvoroço, cidade entusiasmada e alegre, afinal, os teus mortos não foram transpassados à espada, nem morreram em combate. Todos os teus comandantes fugiram juntos e ao mesmo tempo. Contudo, foram capturados sem a menor resistência. Todos foram encontrados e presos, ainda que tivessem fugido para bem longe. Diante disso, eu declarei: desviai de mim os vossos olhos, deixai-me só, a fim de que possa chorar amargamente. Não insistais em consolar-me por causa da destruição de minha filha, isto é, do meu povo amado. Porquanto este dia é um dia de tumulto, de atropelo e de terror da parte do Eterno, o Senhor dos Exércitos, no vale da visão. Dia de derrubar muros e de um clamor que chega ao alto dos montes. Elão apanhou a sua aljava e avança com seus carros e cavalos. Kir já preparou todos os seus escudos. Os vales mais férteis de Judá foram tomados pelos carros de guerra e seus cavaleiros já estão em formação de combate, junto aos portões das cidades. Eis que Judá está sem defesas. Ora, naquele dia, voltastes os olhos para as armas do palácio da floresta, e eis que vistes que eram muitas as brechas nos muros da cidade de Davi. Tratastes de armazenar água na piscina, isto é, no açude inferior. Contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas a fim de usar o material para reforçar os muros. Construístes um reservatório entre os dois muros para a água da piscina antiga. Contudo, não voltastes os olhos para aquele que fez todas estas construções. Não vistes aquele que desde há muito tempo as planejou. E, no entanto, naquele dia fez o Eterno Yahvé
uma convocação geral para o pranto e para o luto, para que raspasseis a cabeça e vos vestisseis com pano de saco. Em lugar disso, o que houve foi júbilo, exultação e entusiasmo, matança de bois e degola de ovelhas. Come-se muita carne, bebe-se vinho alegando: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Entretanto, Yahvé dos exércitos disse aos meus ouvidos: em verdade, para esse pecado, até os dias da vossa morte, não haverá propiciação a vosso favor. Eis a palavra do Eterno, o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Eterno, Yahvé dos Exércitos: anda, vai depressa falar com esse administrador Sebna, o mordomo, e indaga-lhe: que fazes aqui? Que parente tens aqui para que caves aqui uma sepultura, entalhando na rocha teu próprio local de repouso? Atenção, pois, homem poderoso, eis que Yahvé te agarrará com violência e te lançará para longe de tudo. Com certeza, ele te enrolará como uma bola e te arremessará num vastíssimo campo deserto. Ali tu morrerás, e lá os teus poderosos carros de guerra se tornarão símbolo de vergonha da casa do teu Senhor. Eu te demitirei das tuas responsabilidades e serás deposto do teu cargo. Naquele dia, convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Uquias, vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, colocarei em tuas mãos as tuas funções. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. O que ele abrir, ninguém terá o poder de fechar, e o que ele fechar, ninguém será capaz de abrir. Eu mesmo o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino de seu pai um assento de honra e o trono de glória. Toda a glória de seus parentes, desde os mais famosos e importantes até os mais anônimos e humildes, dependerá da sua pessoa, sua prole e seus descendentes. Todos os seus utensílios menores, das bacias aos jarros. Naquele grande dia, diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos, o prego bem fincado em lugar firme cederá, será cortado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, pois o Eterno o disse. Isaías capítulo 23. Palavra de revelação e advertência contra Tiro. Uivai de decepção, ó navios de Tarsis! Eis que Tiro jaz destruída e nada lhe restou, nenhuma só casa, nem seu próprio porto. De Quitim, Chipre, chegou esta triste notícia. Calai-vos, habitantes das regiões litorâneas, e vós, mercadores de Sidom, enriquecidos pelos que cruzaram o mar e as grandes águas. O trigo de Sior e a colheita do Nilo eram a sua fonte de renda, e vos tornastes o grande centro de abastecimento das nações. Cobre-te de vergonha, Sidom, pois as muitas águas, a fortaleza do mar, exclamou: não tive dores de parto, nem dei à luz, não criei meninos, tampouco eduquei meninas. Ao chegar essa notícia ao Egito, ele se afligirá com tudo o que ocorreu na cidade de Tiro. Ó moradores da costa, dirigi-vos a Tarsis e lamentai vós também. É esta cidade jubilosa que existe desde épocas muito antigas, cujas andanças resultaram na conquista de terras distantes? Quem pensou e decidiu isso contra Tiro, contra aquela que homenageava com coroas, cujos homens de negócios são príncipes, cujos comerciantes são famosos em toda a terra? Ora,
Foi Yahvé dos exércitos quem o planejou, a fim de abater toda soberba e vaidade, e humilhar todos os que vivem em ostentação e vanglórias sobre a face da terra. Lavrai a tua terra como se cultiva as margens do Nilo, ó povo de Tarsis, porquanto o vosso porto não mais existe. O Eterno estendeu a mão sobre o mar, fez tremer os reinos. Quanto a Fenícia, Yahvé decidiu destruir as suas fortalezas e proclamou: não continues na tua exaltação pretensiosa, ó Virgem oprimida, filha, cidade de Sidom. Levanta-te, pois, e atravessa o mar, e vai-te a Chipre. Contudo, nem mesmo ali haverá descanso para ti. Vede a terra dos caldeus, babilônicos. Esse é o povo que sucumbiu, já não mais existe. Os assírios a deixaram à mercê dos animais do deserto. Levantaram torres de vigia, despojaram os seus palácios e transformaram toda a cidade numa só ruína. Lamentai e pranteai aos gritos, ó navios de Tarsis, porque a vossa fortaleza foi arrasada. Naquele tempo, Tiro será esquecida por 70 anos, isto é, o equivalente aos dias da vida de um rei. Ao fim dos 70 anos, acontecerá a Tiro o que diz a canção da prostituta. Toma a harpa, perambula pela cidade, ó prostituta esquecida. Toca a tua harpa o melhor que puderes. Repete a tua canção muitas vezes para que se lembrem de ti. Então, ao fim dos 70 anos, Yahvé visitará Tiro. Esta retornará ao seu ofício de prostituta e se prostituirá com todos os reinos existentes sobre a face da terra. Entretanto, o seu lucro e a sua renda acabarão consagrados a Yahvé. Não serão amontoados nem depositados em fortalezas. Todo o seu ganho será destinado para os que vivem na presença do Senhor, a fim de que tenham bastante suprimento, bons alimentos e até roupas finas. A nossa leitura de amanhã será no livro de Isaías, capítulos 24, 25, 26 e 27. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço e que Deus continue te abençoando.